Desaparecimentos. O maior aeroporto comercial da Inglaterra. Aguardando na pista estava uma aeronave particular, um Fokker F-7. Pouco depois das 18 horas, o Fokker decolou e seguiu pelo Canal da Mancha até Bruxelas, na Bélgica. A bordo estava o financista belga Alfred Lowenstein, um dos homens mais ricos do mundo. Quando o avião aterrissou em solo francês, o gênio financeiro não estava mais a bordo. Em algum lugar sobre o Canal da Mancha, a uma altitude de 1.200 metros, Alfred Lowenstein tinha sumido sem deixar rastro. Criado em Bruxelas, Alfred Lowenstein seguiu os passos do pai no mundo das finanças. Quando a Bolsa de Valores de Bruxelas foi atingida por várias crises nos anos de 1900, seu pai foi obrigado a pedir falência. A família Lowenstein ficou na miséria. Dependia de Alfred saldar a dívida familiar. Tomando uma atitude que mudaria sua carreira no futuro, Lowenstein não ligou para a prudência e investiu todo o seu capital em uma companhia de transporte que estava em dificuldades, a Brazilian Traction. Para levantar mais capital, ele vendeu títulos para pequenos investidores na Europa. O talento financeiro de Lowenstein permitiu que a Brazilian Traction realizasse sua promessa de construir um serviço de transporte público barato e eficiente para o povo de São Paulo e Rio de Janeiro. A companhia conseguiu estabelecer um verdadeiro monopólio nas indústrias de transporte, energia e iluminação no Brasil e ajudou a construir as bases para uma América do Sul próspera. Mas a carreira financeira de Lowenstein foi interrompida repentinamente pela deflagração da Primeira Guerra Mundial. Em agosto de 1914, o exército alemão rumou para a Bélgica. Lowenstein voou para Londres com sua esposa e seu filho de 4 anos em busca de refúgio. Chegando lá, ele se juntou às fileiras de voluntários diante do Ministério da Guerra britânico em Whitehall. Foi prontamente aceito no exército belga e recebeu a patente de capitão. Ele se tornou oficial intendente, trabalhando para a Junta de Controle Interaliada. Ele era responsável pelas provisões enviadas para as forças belgas. Isso significava comprar e vender grandes quantidades de alimento, o que se tornou outra oportunidade para Lowenstein ganhar dinheiro. A guerra acabou em novembro de 1918, com mais de 8 milhões de pessoas mortas. Mas Lowenstein permaneceu em Londres, são e salvo, com muito mais dinheiro do que havia começado. Agora que a guerra tinha acabado, ele procurou fazer fortuna em instituições financeiras respeitáveis da cidade e se tornar um membro importante da sociedade britânica. Armado com várias contas bancárias pelo mundo, ele foi ao trabalho. Em pouco tempo, Lowenstein, sua esposa Madeleine, uma beldade famosa, e seu filho Robert estavam levando uma vida com a qual as pessoas só poderiam sonhar. Eles se mudavam constantemente na Europa. Na cidade balneária francesa de Biarritz, os Lowenstein possuíam 8 vilas. As despesas com moradia estavam estimadas em $100.000 por semana. Eles também tinham uma residência no centro, na Rue de la Science, em Bruxelas, e uma mansão inglesa chamada Pinfold, em Thorpe Sackville, Leicestershire. Mas a família raramente estava junta. Quando todos estavam na mesma casa, Lowenstein e a esposa dormiam em quartos separados. Ele era mais feliz em sua casa na Inglaterra, onde se dedicava à paixão pelos cavalos. Era um excelente cavaleiro e ganhou prêmios nas maiores competições da época. Ele também gostava de caçar raposa. Quando cavalgava com sua matilha, a Corn, Lowenstein geralmente se encontrava com Edward, príncipe de Gales, e George, duque de York, que mais tarde tornou-se o rei George VI.
Ele estava ansioso para se juntar à elite da aristocracia. Mas a aceitação social foi uma das poucas coisas que seu dinheiro não pôde comprar. Em 1922, os negócios de Lowenstein chegaram às manchetes quando ele investiu 700 mil libras na British Celanese, um fabricante de seda artificial. A British Celanese era chefiada pelo químico suíço Henri Dreyfus, que ganhou muito dinheiro durante a guerra vendendo verniz à prova d'água para aeronaves, tanto para os aliados quanto para os alemães. Dreyfus também patenteou a técnica para a fabricação de seda artificial. Depois da guerra, as vendas do novo tecido subiram muito enquanto a loucura dos anos 20 tomava conta da Grã-Bretanha. Dreyfus transformou suas fábricas de aeronaves para começar a fabricar seda. Ele pegou dinheiro emprestado com Lowenstein e nos próximos 4 anos, cada centavo de lucro foi para o bolso de Lowenstein. Isso foi o começo de uma longa rixa entre os dois. Como consequência, Lowenstein decidiu melhorar sua imagem pública. Em uma onda de publicidade, ele voou para Barcelona, Espanha, para lançar seu mais audacioso plano para ganhar dinheiro. Por causa do fraco desempenho dos francos belgas e franceses nos mercados estrangeiros, Lowenstein ofereceu aos dois governos um empréstimo sem juros de 50 milhões cada durante 2 anos. Mas esta oferta não foi tão generosa quanto parecia no início. Com uma cláusula impondo seu direito de compra, Lowenstein conseguiu lucrar quase 25%. O público não lia além das manchetes e a ação de Lowenstein subiu vertiginosamente. Mas os inimigos dele se reuniram. Os negócios de Lowenstein estavam em perigo. Um documento anônimo circulou pelas casas financeiras da Europa, criticando cada aspecto da reputação de Lowenstein. Ele contratou um detetive para descobrir o autor do documento e a pista levou-o para seu velho inimigo, Henri Dreyfus, da British Celanese. No verão de 1928, os preços das ações de Lowenstein despencaram rapidamente. Ele corria o risco de perder sua fortuna e sua carreira estava na balança. Com seu negócio ameaçado pelos inimigos do mundo financeiro, o guru de investimentos belga Alfred Lowenstein voltou sua atenção para a Brazilian Traction. Em 19 de abril de 1928, Lowenstein embarcou para Nova York no luxuoso navio Ile-de-France. Sua comitiva ocupou mais de 8 suítes, com banheiros individuais, sala de estar e sala de jantar. O custo total da viagem foi de $20 mil. Lowenstein chegou nos Estados Unidos com estilo, mas não ficou muito tempo. Um avião Fokker logo o transportou para Toronto, a capital dos negócios no Canadá. Chegando lá, se reuniu com a Brazilian Traction. Lowenstein queria um lugar na diretoria, mas foi recusado. Então, imediatamente ele começou a planejar seu próximo ataque, a reunião anual da Brazilian Traction em julho de 1928. Na noite do dia 4 de julho de 1928, Alfred Lowenstein chegou no aeroporto Croydon com seu motorista em um Hispano Suiza. Ele passou rapidamente no prédio do terminal e deu um telefonema, marcando uma reunião na semana seguinte. Depois, ele subiu a bordo do seu Fokker F-7 particular, que estava aguardando na pista para voar até Bruxelas. O Fokker era uma compra recente e foi modificado para atender às especificações de Lowenstein. Ele foi projetado como um escritório voador, com uma cadeira confortável para ele na cabina da frente, à prova de som, e até com banheiro completo, com tudo que havia de mais luxuoso. Nesta viagem, Lowenstein estava acompanhado de seu secretário e confidente, Arthur Hodgson. Pilotando o avião estava o ex-piloto da Imperial Airways, Donald Drew, um homem bonito que tinha entre seus colegas a reputação de mulherengo.
Perto dele no cockpit estava o mecânico Robert Little. Pouco depois das 18 horas, o Fokker taxiou na pista, decolou com o céu claro do entardecer e seguiu o curso a sudeste para Bruxelas. Logo depois da decolagem, Lowenstein estava de volta ao trabalho, fazendo anotações e entregando-as para as datilógrafas que estavam no final do corredor. Pouco depois que eles atravessaram a costa inglesa, ele parou de trabalhar e levantou-se para ir ao banheiro, nos fundos da cabine. O Fokker voava a uma altura de 1.200 metros, acima do Canal da Mancha, e estava a 110 nós. Porém, 10 minutos depois, Lowenstein ainda não havia retornado do banheiro. Seu camareiro, Fred Baxter, ficou preocupado e foi atrás de seu patrão. Ele bateu à porta, mas não houve resposta. O banheiro estava vazio. Lowenstein tinha desaparecido. A tripulação preocupada vasculhou o pequeno avião. A esta altura, o avião se aproximava da costa francesa. O campo de pouso mais próximo estava a 5 minutos de voo, em Saint-Ingouvert, entre Calais e Dunkirk. Mas o capitão Drew preferiu aterrissar em uma praia próxima, em Saint-Paul, e realizar uma busca por seu patrão desaparecido. A praia era território militar e logo a polícia francesa chegou e começou a fazer perguntas. Embora Drew tenha admitido imediatamente que seu patrão havia sumido sobre o Canal da Mancha, só meia hora depois é que todos revelaram o nome dele. A polícia os liberou para irem de avião até um hangar no aeroporto de Saint-Ingouvert para uma investigação completa. Mas, depois de 24 horas, a polícia francesa abandonou a investigação, dizendo que era um caso muito raro e misterioso. Como Lowenstein desapareceu em águas internacionais, nem a polícia francesa, belga ou britânica estavam dispostas a investigar mais. Lowenstein acabou desaparecendo sem deixar rastro. Assim que a notícia se espalhou no dia 4 de julho de 1928, que o financista belga Alfred Lowenstein desaparecera de sua aeronave em algum lugar sobre o Canal da Mancha, as ações despencaram drasticamente. E só em Londres houve o prejuízo de 43 milhões de dólares em um dia. Os efeitos foram sentidos em toda a Europa e até chegaram à América. Na Wall Street, as bolsas tiveram queda. O que havia acontecido com Alfred Lowenstein e onde ele estava agora? Surgiram boatos e especulações. Ninguém sabia se ele estava vivo ou morto. Ainda não havia nenhum sinal do corpo dele nas águas frias do Canal da Mancha. Será que ele havia pulado de paraquedas em segredo e fora recolhido por um iate para fugir de seus problemas financeiros? Parecia improvável. Ou ele havia cometido suicídio pulando do avião? Esse não era o estilo de Lowenstein. Ou ele havia ficado confuso e abriu a porta errada enquanto saía do banheiro. O layout do interior do Fokker poderia ter sido o culpado do sumiço de Lowenstein. Na cabina principal estava o secretário particular dele, Arthur Hodgson. Depois, 2 secretárias e nos fundos do avião, o camareiro Fred Baxter. O assento vazio de Lowenstein era na frente do avião. O banheiro era separado da cabina principal por um pequeno vestíbulo.
Ao sair do banheiro, Lowenstein teria visto duas portas no vestíbulo. A primeira para a cabina e a segunda para fora do avião. Ele poderia ter aberto a porta errada e caído do avião por acidente sem ninguém notar. Se a porta para o exterior fosse aberta, todos ouviriam o barulho do motor. Mas os passageiros, todos nos fundos do avião, perto da saída, afirmaram que não ouviram nada diferente. E como a porta só poderia ser aberta para fora, contra o turbilhão da hélice, ela seria pesada demais para ser aberta por acidente. Ou os passageiros disseram a verdade, ou estavam envolvidos no sumiço do seu patrão. Se Alfred Lowenstein foi assassinado, quem era o assassino? O suspeito mais óbvio era seu antigo inimigo, Henri Dreyfus. Havia boatos de que ele fora identificado como o autor do documento difamatório e que Lowenstein pretendia processá-lo. Sob as leis inglesas, Dreyfus teria de provar a verdade de cada palavra escrita, uma tarefa quase impossível. Se ele não conseguisse e, consequentemente, perdesse a causa, os prejuízos acabariam com ele. Mas o perito em aviação William Norris tinha outro suspeito em mente. Norris foi o autor de uma investigação de 1987 sobre o desaparecimento de Lowenstein, o homem que caiu do céu. Norris concentrou sua atenção na porta para o exterior da aeronave. Ela não poderia ser aberta sem um esforço considerável durante o voo. E se fosse aberta, haveria com certeza uma corrente forte de ar. Ele suspeitava do piloto ter aterrissado na praia em St. Paul. Por que fazer um pouso arriscado na praia quando havia uma pista a 5 minutos dali? Ele tinha algo a esconder? Nos dias seguintes ao desaparecimento de Lowenstein, Drew deu várias entrevistas e surgiram duas histórias conflitantes. Para o New York Times, Drew disse que pensou em fazer uma busca pelo seu patrão, mas ele afirmou que a busca não teria adiantado e disse também que havia feito o pouso na praia sem demora. Mas para o The Times, em Londres, Drew afirmou: "Mudei imediatamente o curso e procurei sobre o local onde o capitão Lowenstein poderia ter caído. A discrepância nunca foi investigada." O próximo depoimento de Drew foi em Bruxelas, dia 9 de julho de 1928. O inquérito foi pedido pela senhora Lowenstein para que um juiz pudesse liberar o atestado de óbito do seu marido e o testamento pudesse ser lido. Por causa da pressa da polícia francesa para encerrar a investigação, a audiência em Bruxelas não foi oficial. As testemunhas não estavam sob juramento e não houve acariações. Quando o tribunal ouviu que Donald e o mecânico realizaram testes no voo e que a porta para o exterior havia sido aberta sem dificuldade, não puderam fazer nada a não ser aceitar o testemunho. Porém, no mundo da aviação, muitas pessoas discordaram do testemunho de Drew. O tribunal não ouviu depoimentos de peritos da aviação, mas a revista A Aeronave publicou uma de muitas reportagens para derrubar a afirmação de Drew. A porta do Fokker nunca abrira por acidente. Novamente, o testemunho importante de Donald Drew era suspeito. Mas como a polícia francesa não estava investigando o caso como um crime, o juiz belga tinha poucos poderes legais. Ele fez a única coisa que podia para destacar suas dúvidas. Recusou-se a liberar o atestado de óbito para Madeleine Lowenstein. Madeleine e seu filho Bob, de 18 anos, aguardavam ansiosos enquanto a herança esperava. Eram 55 milhões de dólares no mercado aberto. Então, 15 dias após seu sumiço, o corpo de Lowenstein foi encontrado por um pescador francês no Canal da Mancha, boiando a 16 quilômetros a noroeste de Cap Grinet. Estranhamente, ele só estava usando cuecas de seda, meias de seda e sapato. Uma autópsia foi realizada a pedido da família Lowenstein. Descobriram que ele não fora envenenado e que ainda estava vivo quando atingiu a água. Os boatos de assassinato foram simplesmente dispersos e o testamento pôde finalmente ser lido. Alfred Lowenstein foi enterrado 2 dias depois em uma cova sem nome na França. Sua esposa estava exausta demais para ir ao enterro.
Com a fortuna agora intacta, Madeleine voltou para a sociedade, sabendo com certeza que o dinheiro estava seguro no banco e que não haveria mais jogatinas financeiras. Não houve mais investigações sobre a morte do belga milionário. A polícia não tinha interesse e a viúva Madeleine parecia estar feliz e esqueceu todo o sofrimento. Poderia Madeleine, com a ajuda do piloto, ter instigado a morte de seu marido? Não havia provas de um caso amoroso, mas Drew era um mulherengo conhecido e Madeleine era uma mulher muito bonita. Se eles tinham um segredo, foi junto com eles para suas covas. Ambos morreram no prazo de 10 anos. Portanto, a estranha morte de Alfred Lowenstein continua um mistério até hoje.